Após uma temporada de muitas vitórias em 2019, o Flamengo tá vindo com tudo para 2020. Nesse vídeo aqui eu vou te contar todas as contratações que o Flamengo fez para 2020 e também todos os jogadores que ainda podem chegar no Flamengo. Então fica comigo até o fim para você saber de toda a situação aí do Mengão, inclusive dos jogadores que saíram do Flamengo. E bom, pessoal, antes de começar a falar aí do Mengão, eu peço para você deixar o seu like no nosso vídeo. Vou convocar toda a nação rubro-negra para deixar o like aí. Nossa meta vai ser bater 2.000 likes, então toda a nação rubro-negra deixa o like aí para me dar uma moral. E também, pessoal, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, porque desse jeito você vai continuar recebendo conteúdos como esse aqui e vai ficar sempre por dentro do que está acontecendo no Flamengo e também em todos os outros clubes da Série A, porque aqui no nosso canal a gente posta vídeos em todos os dias. Então vamos começar aqui falando das contratações do Flamengo para 2020. Começando aí pelo atacante Pedro. A Fiorentina liberou o empréstimo do jogador e o jogador já está no Rio de Janeiro para assinar aí os últimos detalhes e ser oficialmente um jogador do Flamengo. O Flamengo em junho de 2019 tentou fazer uma proposta pelo atacante, porém o Fluminense foi lá e recusou. Mesmo o Flamengo fazendo uma proposta maior do que a da Fiorentina, o Fluminense não aceitou vender sua maior joia para seu rival e vendeu para o clube europeu. E o Pedro, que foi lá para a Europa, jogou 4 jogos, no total de 59 minutos, não foi muito bem, não fez nenhum gol e a Fiorentina emprestou o atleta para o Flamengo até o fim de 2020 e agora ele tem um valor fixado, então caso no fim do empréstimo o Flamengo queira comprar, o Flamengo tem a opção de comprar o atleta em definitivo. E agora, na minha opinião, o Pedro vai ser uma das grandes opções do ataque do Flamengo para esse ano. E para você, comente aqui embaixo. Outro jogador que chegou no Flamengo foi o Gustavo Henrique. O rubro-negro já anunciou a contratação do zagueiro que era do Santos. O zagueiro tem 1,95 m e chega para ser o terceiro zagueiro aí do Flamengo. Na minha opinião, foi uma contratação muito boa, porque o Gustavo Henrique não renovou seu contrato com o Santos, então ele ficou sem contrato. Ele acertou só os valores salariais com o Flamengo e o Flamengo contratou o jogador. Não teve valor de transferências aqui, então o Flamengo praticamente economizou muita grana para contratar o Gustavo. E na minha opinião, o Gustavo foi um dos destaques aí do Santos em 2020, então ele chega para agregar muito no elenco do Flamengo. Então comenta a sua opinião também sobre o Gustavo Henrique. Você acha que ele vai ser titular? Outro jogador que inclusive o Flamengo anunciou hoje é o Thiago Maia. O Flamengo acertou a contratação e já anunciou o volante aí para 2020. O Thiago chegou no Rio de Janeiro na manhã de domingo e passou pelos exames médicos antes da assinatura do contrato. O jogador vai ficar no clube até o fim de 2020 com o valor dos direitos econômicos fixados. Ou seja, se no fim do contrato de empréstimo o Flamengo quiser comprar ele em definitivo, também é possível. Aos 22 anos e também é um torcedor declarado do Flamengo, como mostra nas suas redes sociais, o volante deixou o Lille da França para ser mais uma opção no meio-campo para o Jorge Jesus. E aí, pessoal, você acha que o Thiago vai ser titular no lugar de quem? Comente aqui embaixo. Outro grande jogador que o Flamengo já contratou e inclusive já apresentou é o Michael. Ele inclusive já falou na coletiva que quer mostrar que valeu a pena todo esse investimento por ele. A revelação do Brasileirão da Série A de 2019 chegou no Flamengo. O atacante vestiu pela primeira vez a camisa do Flamengo. O Flamengo, para ter o Michael, vai pagar 7,5 milhões de euros, que é cerca de 34,5 milhões de reais, para o Goiás por 80% dos direitos econômicos do jogador. O valor vai ser dividido em 3 parcelas a serem quitadas em fevereiro de 2020, julho de 2020 e janeiro de 2021. Então a cada 6 meses o Flamengo vai estar pagando aí 1/3 desse valor. O Michael já chegou no Rio de Janeiro faz uma semana. Na terça-feira passada ele realizou exames médicos e foi ao Ninho do Urubu conhecer o centro de treinamento e finalizar essas avaliações. Sábado ele esteve no Maracanã para acompanhar o empate em 0-0 com o Macaé na abertura do Campeonato Carioca. Na minha opinião, o Michael chega para ser a sombra do Bruno Henrique, que na minha opinião vai estar formando aí um dos melhores ataques da época, tá, galera? Acho que o Flamengo tá vindo muito forte aí para 2020. O Flamengo também anunciou a compra do atacante Thiago, de apenas 18 anos, do Náutico. O atacante tem 18 anos e foi muito bem aí pelo Náutico.
Náutico. Os valores da negociação não foram divulgados e, segundo o Alvirrubro, por uma cláusula de confidencialidade imposta no contrato a pedido no clube carioca, ou seja, o Flamengo pediu para não revelar valores. Porém, a equipe pernambucana, como de costume, revelou que ainda mantém 18% dos direitos econômicos do jogador. O objetivo é lucrar com negociações futuras como clube formador. O atacante chegará inicialmente para integrar o time sub-20 do Flamengo, que vai disputar essa primeira fase da Taça Guanabara. E bom, acho que o Thiago é uma promessa aí que o Flamengo fez certo em contratar, ele se destacou pelo Náutico e, na minha opinião, ele vai ser um grande jogador ainda, então vamos ter calma, ele tem 18 anos e acredito que ele vai bem aí no Flamengo. O Pedro Rocha, ele foi o primeiro reforço anunciado do Flamengo para 2020, mas eu acabei deixando ele por último aqui. Burrice. E ele também vai jogar o Carioca aí já para 2020. A negociação já está concluída, ele já foi oficializado, ele já vai se apresentar agora em fevereiro e ele vai reforçar o Sub-20 no estadual. Nessa primeira fase aí, o Pedro Rocha vai estar jogando. O rubro-negro definiu os detalhes pendentes do empréstimo com opção de compra do atacante junto ao clube russo, que é o Spartak de Moscou, que é os donos dos direitos econômicos do Pedro Rocha. Então a mesma coisa, ele vai estar emprestado no Flamengo até o fim de 2020, chegando no fim de 2020, gostou, quer comprar, o Flamengo já tem o valor lá fixado, que é só pagar esse valor que o Pedro Rocha fica em definitivo no Flamengo. Além desses, o Wendel, ex-Fluminense, é um volante que está lá no Sporting de Portugal e o Flamengo já está sondando o jogador, então ele também pode estar pintando no Flamengo aí nos próximos dias. E além do Wendel, o Rodrigo Dourado, que é um volante do Internacional, é um outro nome que agrada o Jorge Jesus. O Jorge Jesus diz que tem interesse no Rodrigo Dourado e ele pode estar chegando também aí para fazer parte do elenco do Flamengo. Jogadores que saíram do Flamengo, começando pelo Reinier, ele já foi até oficializado lá no Real Madrid e vai se apresentar depois que voltar do pré-olímpico. O Flamengo e o Real Madrid já acertaram por 136 milhões de reais a venda do jogador. Então o Reinier aí é o novo jogador do Real Madrid, vai se juntar com o Vinícius Júnior e também com o Rodrigo e Santos para ser também mais uma promessa aí do Real Madrid. Rodinei, o Internacional anunciou o acerto com o lateral direito, ele inclusive já está treinando lá no Internacional e já vai fazer a sua estreia também nos próximos dias, então o Rodinei tá lá no Internacional e deixou o Flamengo. Ele tá por empréstimo, tá, galera? O Rodolfo teve o fim do seu contrato com o Flamengo e o zagueiro acertou a sua ida para o Coritiba, então ele ficou sem contrato, o Coritiba foi lá, negociou salário e o Rodolfo foi para o Coritiba. E também o Luiz Henrique, que é um garoto de 20 anos, teve sua ida para o Fortaleza. O Fortaleza já anunciou um acerto aí com o jogador de 20 anos. Olha, galera, agora notícias muito boas aí para os torcedores do Flamengo. O dirigente confirma acerto com o Bruno Henrique por renovação até 2023. Ainda no planejamento do elenco para a temporada de 2020, o Flamengo está bem próximo de acertar a renovação de contrato com o Bruno Henrique. Bruno Spindel, que é o diretor de futebol mais querido, revelou que faltam apenas detalhes operacionais para que o vínculo com o melhor jogador da Libertadores de 2019 seja prolongado por mais 3 anos. O Marcos Braz falou que o jogador tinha contrato em vigência com o clube, o que facilitou conversas pela permanência do jogador. Ou seja, Bruno Henrique, pelo tudo que parece, vai permanecer no Flamengo até 2023. Outro nome que vai ficar no Flamengo, pelo que tudo indica, é o Jorge Jesus. Jorge Jesus vai renovar contrato com o Flamengo ainda em janeiro, segundo as notícias. Já há um acerto verbal para um vínculo de até dezembro de 2020, mas um acordo até 2021 também passou a ser discutido nos últimos dias. De volta ao Brasil depois de um período em férias de Portugal, Jorge Jesus vai acertar nessa semana os detalhes finais da renovação com o Flamengo. A Gol apurou que o novo contrato, que está sendo encaminhado desde a primeira semana de dezembro do ano passado, tem a assinatura prevista ainda para janeiro. Inicialmente, o treinador português e o clube carioca acertaram verbalmente um vínculo até dezembro de 2020. O atual tem duração até junho. Nos últimos dias, entretanto, ambos passaram a discutir a possibilidade de esticar o acordo até dezembro de 2021. Então, possivelmente, o Jorge Jesus também vai estar permanecendo no Mengão. E para finalizar aqui, galera, tudo indica que o Flamengo já está acertado com o Gabigol para ele também permanecer. Porém, agora o Flamengo busca entendimento com a Inter de Milão para fechar de vez essa permanência. Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz,
prega paciência sobre a situação do Gabigol. Ele falou sobre o jogador ainda com a expectativa de um final feliz. Ele revelou já ter um acerto com o Gabigol, mas ainda negocia a compra dos direitos da Inter de Milão da Itália. Ao lado do Bruno Spindel, que é o diretor executivo, ele falou com otimismo sobre a possibilidade do jogador seguir no clube. Olha aqui a fala do Marcos Braz. Está fechado com o Gabigol, só falta a Inter. Em outro momento, paramos porque precisávamos da posição do Gabriel. Ajustamos, mas não foi fácil. Agora só falta um sprint final com a Inter. Esperamos ter um final feliz, com calma. Ainda continuo com o mesmo entusiasmo. Acho que nessa semana podemos ter um final. E feliz, disse o dirigente. Então tudo que indica que o Flamengo está muito encaminhado também para manter o Gabigol. E aí, pessoal, gostou dessas notícias? Então não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal para dar aquela moral. Também não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com seu amigo flamenguista para ele ver todas essas notícias aí, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima, fui!